Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Agora falaremos sobre menus. Os menus podem ser associados a uma janela. Nesse caso nós temos os menus top level, mas também temos os pull down e o pop-up em cascata a partir de outro menu, ou seja, um menu que tem um submenu. Todas essas formas são instâncias da classe menu e o menu é composto por itens que podem ser command, ou seja, o que é que vai ser executado assim que você clicar numa determinada opção. Checkbox é muito parecido com command, mas tem um valor booleano associado, ou seja, se está verdadeiro ou falso, marcado ou não marcado. Rádio button, como command, representa um dos vários estados mutuamente exclusivos, ou seja, se você marcar um, não pode marcar os demais. E a cascata ativa um outro menu, ou seja, um menu dentro de um menu. Então, para adicionar o item ao menu, nós temos que utilizar o método add, onde nós passaremos o tipo e as opções, ou add tipo e opções. O menu de janela é o top level, né? Como ele já está falando, nível acima, né? Então é aquele menuzinho que fica aqui na parte de cima da sua janela. Então geralmente é exibido na horizontal, no topo da janela. O aspecto vai depender do sistema operacional que você está utilizando. Se um outro menu é associado como item cascade, ele é tratado como um pull down, ou seja, é exibido sob o item do menu de janela. Assim como os outros menus, não necessita ter uma geometria gerenciada, é automático. Para associar uma janela, usa-se a opção menu do objeto janela. Vamos lá, então esse aqui é um menu tipo top level, né? Veja que ele está na parte de cima. Aqui dentro nós temos alguns itens. Um desses itens a gente poderia ter também um submenu e ele abriria aqui do lado. Criei aqui 4 funções: abrir, salvar, ajuda e sair, onde só faz imprimir, imprimir, imprimir e aqui fecha a aplicação. Então, quem é a aplicação? TK, né? É o objeto criado a partir do método construtor TK. Nós temos um frame que é filho de aplicação e temos nosso menuzinho. Ele é filho de frame e o nome desse objeto é menu principal. Temos também aqui o submenu arquivo. Então está aqui arquivo. Ele é filho de menu principal e aqui tier off. Esse tier off serve para botar uma linhazinha separadora aqui em cima tracejada. Se você colocar 1, ela fica aqui toda marcadinha. Se você colocar 0, ela some. Nesse menu principal, vamos aqui Add Cascade, onde nós colocaremos aqui um rótulo chamado arquivo e o menu é um submenu arquivo. Também temos o menu principal Add Comando, Label Ajuda, e no caso ele é um command. Como aqui nós adicionamos Add Cascade, ele vai gerar essa cascatazinha com várias opções. Já aqui nós colocamos Add Command, então significa que quando eu pressionar aqui, ele não vai descer um menuzinho aqui, uma cascatazinha aqui de opções. Ele vai executar um comando. E qual é o comando? É o comando ajuda. Temos aqui no submenu arquivo, que é esse aqui que nós passamos, que é esse daqui. No submenu arquivo nós vamos adicionar o primeiro comando, que é o comando abrir, que quando pressionado vai chamar o botão abrir. Então quando a gente pressionar aqui, ele vai abrir o comando, a função abrir, que vai fazer um print no nosso terminal. Também no submenu arquivo nós vamos colocar o salvar, vai chamar o método salvar. Temos também no submenu arquivo, vamos adicionar um separador, está aqui o separador, e logo após o separador, o submenu arquivo add comando, vamos colocar a label sair, e o comando será a função sair que fecha a aplicação. E aqui nós temos aplicação.configure, menu, aqui é um parâmetro, vai receber o menu principal. Então veja que nós criamos, mas aqui é que é feita a associação do menu principal com a aplicação. Outro tipo de menu é o menu pop-up. Então ele é aquele que é exibido numa janela independentemente, né?
Ou seja, basta você clicar, fazer algum comando que você cria uma janela em cima de outra janela. Então, para isso, você precisa dizer em que posição da janela você quer exibir, ou seja, chamar o método post xy, onde xy são as coordenadas do canto superior esquerdo do menu com relação ao canto superior esquerdo da tela. Temos aqui o exemplo 14. Bem, primeiramente nós criamos a aplicação TK, o título é exemplo 14. Criamos em seguida um frame que é filho de aplicação. Criamos um frame que ele é filho de aplicação, tem a largura e a altura de 200 pixels. Em seguida nós temos o menu, que ele é filho de frame e não tem um separador tracejado. Em seguida adicionaremos o primeiro comando, cujo rótulo é allo1 e chamará a função allo1. Quem é allo1? Ele apenas imprime allo1 acionado. Também temos um segundo comando, cujo label é allo2, que chamará a função allo2. Allo2 faz praticamente a mesma coisa que allo1. Bem, temos essa função chamada popup, onde ela passa como parâmetro um evento. E aí nós temos menu.post, ou seja, ponha um menu suspenso pop-up na posição xroot yroot. Em seguida mandamos exibir e organizar aqui o frame e associamos ao frame a ação quando pressionamos o botão 3 do mouse. E com isso nós chamamos a função popup, que está aqui a função popup, que posta justamente o nosso menuzinho de acordo com o X e do Y do evento chamado. Outro recurso que nós temos utilizando o TK são variáveis. Essas variáveis nem sempre são tão utilizadas. Nós podemos utilizar outros recursos para suprir os recursos que essas variáveis podem nos dar. Então, TK é controlado por um interpretador TCL, não diretamente pelo Python. Então, o Python entrega para o compilador TCL, o TCL vai traduzir os comandos para gerar nossas interfaces gráficas. Em alguns casos, desejo utilizar variáveis de interface. Por exemplo, é possível especificar que um texto exibido em uma label é o valor de uma variável e não de uma constante, ou seja, nós estamos pegando o valor diretamente de uma variável. Neste caso, utiliza-se text_var ao invés de text. Então, geralmente, quando tem a finalzinho var, é uma variável de interface. Variáveis TCL são expostas à aplicação Python através das classes boolean var, string var, int var e double var. Para estas variáveis, um exemplo aqui de string var, o construtor é da forma string var master, onde master é uma janela ou um componente, ou seja, está associado com aquele componente. Estas variáveis raramente são usadas, raríssimas vezes são usadas, a não ser que você queira fazer alguma coisa um pouco mais específica com relação à interface. Elas são mais indicadas quando você quer associar uma variável a mais de um componente para que dois ou mais componentes exibam exatamente as mesmas informações o tempo todo. Ou seja, quando você altera um, altera todos. Ou também quando você quer vincular funções a serem chamadas quando os valores mudarem. Então você tem, digamos, uma variável de texto que está associada a uma entry, uma entrada de texto. E quando você mudar essa entrada de texto, você quer acionar várias funções extras aí, toda vez que você mudar o texto. Então você pode utilizar essas variáveis de interface. Essas variáveis possuem os métodos set e get, que são utilizados para definir set e para recuperar get os valores dessas variáveis. Nós faremos um exemplo aqui, pessoal, meramente ilustrativo, mas não nos aprofundaremos. Quem quiser mais informações a respeito dessas variáveis, procurem aí. Não é o objetivo do curso se aprofundar demasiadamente em TK Inter. Temos nossa aplicação TK, temos duas variáveis, um double var associada à aplicação. A primeira delas é soma, double var associada à aplicação.
e temos parcela, também é um double var, também associado à aplicação. Temos aqui um label soma, que ela vai receber um objeto da classe label, onde nós temos aqui o text var, que está recebendo soma. Então aqui é um double var, então estou passando esse double var para text var. Temos aqui também parcela. Essa é uma entry, tá aqui o entry, onde nós temos text var, o texto que está sendo exibido aqui em cima dessa entry, que está recebendo parcela, Temos aqui uma associação de um evento aqui na entry. Toda vez que nós apertarmos o enter, nós chamaremos a função aritmética. A função aritmética, o que é que ela faz? Ela vai pegar o get da soma, ou seja, do que foi armazenado aqui dentro, e somar com o get da parcela, o que foi armazenado aqui dentro. E feito esta soma, o resultado disso será atribuído à variável soma, através do método set. Veja que esta variável soma e a variável parcela estão associadas a quem? A este label. Soma está associado ao label e parcela está associada ao entry. Então, quando nós viermos aqui na entrada, pressionarmos enter, nós modificaremos a variável soma. A variável soma está associada a quem? Ao label, ou seja, esse label aqui vai modificar. Veja que eu não modifiquei o label diretamente, eu modifiquei a variável soma, mas como soma está associado a label, label também será modificado, certo? Ou seja, não foi uma modificação direta no label, eu modifiquei a variável soma. Porém, como ela está associada ao label, o label também mudará. Nós temos aqui a label soma.pack e o parcela.pack. Checkbutton representa uma variável que pode ter dois valores distintos, tipicamente valores booleanos, verdadeiro ou falso, sim ou não, dentro, fora, que quando clicado no botão, alterna-se entre esses valores. A função de callback especificada pela opção command é chamada sempre que a variável mudar de valor. Estado é armazenado pela variável TCL, especificada pela opção variable. Se a variável é inteira, o valor correspondente ao checkbutton é ligado e desligado, 0 e 1. Desligado para 0 e 1 para ligado. É possível usar também esse checkbutton com uma variável string. Nós podemos, por exemplo, botar desligado e ligado, associar as opções value, off value e on value. Temos nossa aplicação TK, título exemplo 16. Temos aqui duas variáveis de interface. V1, nós estamos colocando o valor dela 7 igual a 0 e V2, 7 igual a não. Criamos o rótulo. Nós temos aqui o check button 1, tá aqui o check button 1 e o check button 2. O check button 1 tem o texto V1, tá aqui ele. Ele está associado à variável V1, e o command é exibe. No check button 2, nós temos o texto V2, a variável é V2, e o command é exibe. Como ela é uma string de texto, eu posso dizer o que é quando ela está ativa e quando ela não está ativa. Quando ela estiver ativa, o valor associado será sim. Quando ela não estiver ativa, não estiver marcado, o valor associado é não. O que é a função exibe? A função exibe, ela vai pegar esta labelzinha aqui embaixo e vai configurar o texto dela, que vai ser V1 igual ao que estiver armazenado dentro da variável de interface V1, vírgula, V2 igual o que estiver dentro da variável de interface V2, que pode ser sim ou não. Logo em seguida, para todos os componentes check button 1, check button 2 e label, faremos um pack.
Logo em seguida eu chamo exibe, exibe vai imprimir isso daqui, né? Que está associado dentro das variáveis. Ou seja, V1, o que está dentro de V1, V2, o que está dentro de V2. Então veja, V1 e V2 não estão marcados, então aqui é 0 e aqui é não. Quando a gente clicar em V1, V1 muda para 1, V2 permanece o mesmo. Quando clicarmos em V2, V1 fica 0 e V2 vai para sim. Quando clicarmos V1 e V2, V1 vai para 1 e V2 vai para sim. Radio buttons também representam um possível valor de uma variável que tem um de muitos valores. Clicando no valor, a variável assume aquele valor. Como se fosse mutuamente exclusivo, então tenho vários valores, eu só posso marcar um entre vários. A variável é especificada com a opção variable e o valor associado com o valor opção value. Os radiobuttons que se referem às mesmas variáveis funcionam em conjunto. Por exemplo, ligar um faz com que os outros sejam desligados. É como se fosse o seguinte, imagine, eu tenho marque a sua faixa de idade, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20. Então, quando você marca, a sua idade só pode ser uma faixa, não pode ser duas. Então, são coisas mutuamente exclusivas. Então, para esse caso, você utiliza o Radio Button. Então, um Radio Button é mostrado com um indicador ao lado. Pode-se desabilitar o indicador usando-se a opção Indicator On Recebe False. O que você quiser, né? Algumas aplicações bem específicas. Neste caso, é mostrado no botãozinho normal. Neste nosso exemplo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 radio buttons. Veja que eu não posso marcar mais de um. Então, todos estão associados à mesma coisa. Então, quando eu marcar um, eu desmarco qualquer outro. Certo? Então, se eu marcar preto, significa que os outros não estão marcados. E assim sucessivamente. Temos a nossa aplicação TK, título exemplo 16. Temos a variável cor, uma variável de interface. String está associada à nossa aplicação. Cor está recebendo o valor black. Label será um objeto da classe label cuja cor vai receber o que estiver dentro da variável de interface cor. Temos a label.pack, ou seja, exibir o nosso label e organizá-lo. Preenchimento em x e y e vamos habilitar a expansão. Temos em seguida texto, valor vindo da tupla preto, black, vermelho, red, azul, blue e verde, green. Para todos esses valores, o que é que nós vamos fazer? Criar um radio button cujo o texto vem de txt e o valor vem de val. Variable vem da cor e temos aqui o comando colorir. O que é que faz o comando colorir? Pega a label, ponto, configure, vamos configurar nossa label e dizer que a cor dela vem da cor.get. Ou seja, a cor pode ser qualquer uma daquelas que a gente associou. Depois que nós criarmos o radio button, vamos utilizar o pack, dizendo que a orientação é a oeste, ou seja, na esquerda. Então veja que quando nós clicarmos aqui no preto, quando clicarmos nós chamaremos a função colorir. E a função colorir vai botar a background, ou seja, a cor de fundo do label com a cor que está associada aqui na nossa função cor. Inicialmente ela é black porque foi chamada aqui e foi logo o primeiro a ser marcado. Veja que foi criado o radio button, né? Cada radio button desse tem o texto e tem o valor associado. Preto, black, vermelho, red, azul, blue e verde, green. Quando pressionar o vermelho, red, azul, blue e verde, green, vai para dentro da nossa variável. Essa variável está associada à cor e a cor modifica aqui o background. A diferença do exemplo 17 para o 18 é porque nós modificamos aqui o indicator on, agora é false. Neste caso, quando a gente coloca false, o botãozinho aqui marcável deixa de existir e passa a ser um botão normal. E aqui nós estamos preenchendo em X, né? Fazendo que o botão vá de um canto a outro. A entry permite a entrada e adição de uma linha de texto. O texto associado ao entry é normalmente armazenado numa variável indicada pela opção text variable. Se não indicada, é usada uma variável interna cujo valor pode ser obtido utilizando a função get.
Há diversos métodos para manipular diretamente o texto. Esses métodos usam o conceito de índice, não confundir com o índice usado pelo Python. Por exemplo, o índice insert indica a posição do texto onde o cursor de inserção se encontra, 0 a posição antes do primeiro caractere e end a posição ao final do caractere. Temos aqui app, ele é um objeto da classe tk, cujo título é exemplo 19. Criamos a nossa entry, ela é uma entrada. O pai é o app, é a nossa aplicação. A fonte é um Arial 24. Criamos em seguida o button, cujo o pai é o app. O texto é insere e tem um asteriscozinho aqui, insere asterisco. Comando associado a este botão é o inserir, vamos já falar sobre ele. Em seguida nós temos o botão 2, cujo o pai é app, o texto é limpa e o command associado limpar. A função inserir vai chamar o método insert da entrada, vai utilizar o índice insert e colocar o asterisco. O insert significa onde o cursor está piscando. Neste primeiro exemplo, o cursor está aqui. A barrinha de edição está neste momento, bem aqui nessa posição. Quando eu pressionar insert 3 vezes, vai botar 1, 2, 3 e a barrinha continua aqui. Na função limpar, nós temos novamente o nosso entry, chamará o método delete, que vai deletar de onde a barra está piscando até o final. Então, veja que nós estamos aqui, logo após o 3, quando pressionarmos o botão limpa, ele vai limpar daqui até o final, que foi o que aconteceu. Veja que também temos aqui no botão 1 pack side left, à esquerda, e o botão 2 à esquerda também, sempre colocando à esquerda.